O dinheiro está dando para você pagar todas as contas no fim do mês? Ou a sua empresa está sempre no vermelho? Bora saber por que acontece isso e o que podemos fazer para resolver? Fique aqui comigo até o final que eu vou te ensinar como. Eu sou Valdir Paiva e está começando mais um Gestão Sem Rodeios, o podcast que chegou para descomplicar a sua vida. Nós temos sempre um apoio de alguns parceiros que estão conosco nesse projeto. São eles: Astecom Contabilidade, Top Peças e Serviços, Rede Pop Center, Casa e Luz, Irã Veículos, Starret Express, Caicó Brindes, Casa das Motosserras, Graf e Brindes, Casa dos Parafusos, Flanenberg Produtos Têxteis, Fernandes Advocacia e Suporte Soluções em TI. Primeira questão que nós vamos conversar nesse tema finanças é a relação que existe entre as nossas finanças, as chamadas finanças pessoais, e as finanças da empresa. O conceito, já vou adiantar aqui para vocês, é o mesmo, a mesma linha de raciocínio. Quanto eu ganho, quanto eu gasto, quanto vai me sobrar. E isso serve para uma pessoa física, como também para uma empresa. Então você tem que se basear, se você for uma pessoa física, por exemplo, na sua renda mensal. Quanto é que você ganha por mês? É um salário mínimo? É R$ 3.000? É R$ 10.000? E aí você vai ajustar e adequar esse seu rendimento, ou melhor, as suas despesas a esse rendimento que você tem. E aí eu gosto muito de inverter essa regra e dizer o seguinte: o mais importante é controlar quanto gasta. Por quê? Porque você já tem o valor de saída, o que você pode iniciar, né? Que é a base que você tem como referência dos seus rendimentos. Então você já sabe que eu posso contar com R$ 3.000 no mês. Da onde saiu? Como foi que você chegou a esse número? Então você diz: eu sou funcionário, colaborador de uma empresa, ganho um salário mínimo na empresa. Pronto, então você tem isso aí. Eu faço um trabalho extra como uma expertise que eu tenho, né? Sou autônomo também, nas horas vagas, em finais de semana, e já construo mais outro valor na minha renda, digamos R$ 1.000 por mês. Então, a receita, né, o seu rendimento, são todos os valores que você pode dispor durante o mês. Ok, até aqui? E aí, você vai começar a montar o que você vai gastar. Qual vai ser as despesas? Existe uma orientação muito interessante que é você priorizar seus gastos. E aí, o que é priorizar? Você vai ver o que é mais importante, aonde você vai gastar primeiro o seu dinheiro, né? O seu rendimento. E aí tem o quê? Tem saúde, tem educação, tem moradia, tem vestuário, né? Se você tem filhos, colégio de crianças, enfim. Então, essas são as chamadas despesas ou gastos por necessidade e são os prioritários, né? Então, você precisa realmente ter um recurso para cobrir isso aí. E aí vem os demais, né? Que aí a gente chama de supérfluos, né? Ou gastos de segunda necessidade. Então aí você pode estar considerando o lazer, né? Qualquer forma de lazer, uma viagem, né? Uma festa que você vai, enfim, qualquer outro gasto. Vou trocar o meu celular, né? Vou trocar de carro. E aí isso são os gastos secundários.
Quem deve pesar mais na balança na hora de você fazer o seu orçamento? Obviamente que os gastos mais essenciais. E aí, por último, né, vem a sobra de tudo isso. Eu ganho, digamos, 2.000 por mês. Entre saúde, educação e esses gastos mais urgentes e essenciais, você gasta R$ 1.000. Sobrou 1.000. Ah, então eu vou gastar aqui, né, com algo para o meu ego, né, para a minha satisfação maior, vou gastar mais 500. Então já deu 1.500. E aí sobrou 500. Essa sobra, e aí é claro, só vai sobrar se você tiver uma boa administração desse recurso, um bom planejamento, um bom orçamento. Aí é o que você pode investir, fazer um investimento. Ok, gente, até esse momento, tudo bem. Olhando para o lado das finanças do negócio da empresa, o raciocínio é o mesmo e é muito parecido. Apenas você vai ter uma receita de vendas, né? O que você vai compor, dinheiro que vai estar entrando na empresa, no seu negócio, vai ser proveniente de vendas de produtos ou de serviços, depende de qual é o seu segmento. E as despesas serão as despesas de manutenção do negócio. Aluguel, água, funcionários, energia, impostos. E, enfim, não vou aqui detalhar todas, porque em outro momento nós vamos fazer um podcast para falar mais detalhadamente sobre isso. E aí o raciocínio muito parecido com o da pessoa física. Eu faturei, tive uma receita, né, vendi, isso são conceitos praticamente iguais. Eu vendi 20.000 durante um mês no meu negócio. A minha despesa foi de 15. Sobrou 5.000. O que é que eu faço com esses 5.000? Você pode fazer o que você quiser. Mas o que seria mais prudente? Assim como uma pessoa física que sobrou com R$ 500, R$ 100, R$ 200, o que for no mês, pode pegar e fazer uma aplicação e um investimento, a empresa recomenda-se também que faça. Então, sobrou esse dinheiro, eu vou colocar aqui, né, deixar aqui aplicado, de repente, para um capital de giro, né? Se você vender a prazo, por exemplo, para comprar mais mercadorias, para investir numa reforma aqui no prédio da sua empresa. Enfim, para que você possa utilizar da melhor maneira possível e esse dinheiro e esse recurso, ele retorne para você. De novo, gente, a ligação é muito forte e parecida, tanto com as finanças pessoais como com as finanças da empresa. Sobrou dinheiro, né, no final do mês para você, pessoa física, você pode investir, certo? Para render, né, para que haja um rendimento para você usufruir. Sobrou dinheiro na empresa, você também pode estar investindo, seja em benfeitorias para a empresa ou mantendo ali para um capital de giro, certo? Então, isso aí é a base que eu falei até aqui, é a base das finanças como um todo, ok? Se sobrar esse dinheiro, aí tem dois caminhos que eu vou agora colocar aqui para vocês, para a gente ir afunilando aqui essas dicas sobre finanças. Primeiro, investir é o ideal, porém existe algo chamado reserva de emergência. Tudo bem, dinheiro que está lá investido, mas surgiu um imprevisto. Tanto com você, vai que você adoeceu, precisou fazer uma cirurgia, vai que você precisou ajudar um familiar, tá com aquele recurso ali, enfim, na empresa da mesma forma, né? Você fez um investimento e não foi o ideal, houve um prejuízo na empresa
ou por uma questão interna ou externa, e aí você vai precisar lançar a mão daquele recurso. Então, na realidade, a reserva de emergência é fundamental para esses momentos de imprevistos. Mas, claro, não fica com dinheiro lá guardado em casa, debaixo do colchão ou com ele, vai aplicar. E aí vem uma dica importantíssima que eu vou chamar de dica de ouro. Analise as melhores formas de investimento. Existem várias no mercado. E aí você vai ver, você pode estudar, você pode pedir ajuda a um especialista da área, né? Você pode, de repente, até no próprio banco que você é correntista, né? Você ou sua empresa, conversar com um gerente lá especializado nisso. Enfim, e aí também vai muito pelo perfil de quem está investindo. Porque existe aí um perfil conservador, existe um perfil moderado e existe um perfil arrojado, né? Eu vou investir em bolsa de valores logo de cara? Aí é um perfil mais arrojado. Mas você entende o que de bolsa de valores? Né? Não, eu vou investir ali numa LCI, ou LCA, um CBD, que aí é um perfil moderado, né? De conservador para moderado. Não, eu não tenho muito isso aí, vou botar na tradicional poupança. Então aí você é o mais conservador possível, né? Aqui eu não vou falar hoje, pessoal, sobre qual é o melhor investimento, vamos deixar para um próximo podcast. Mas assim, é muito importante a tomada de decisão nessa hora do investimento. Aqui você não possa, né? De qualquer forma, qualquer investimento é melhor do que você estar com o dinheiro parado, né? Claro. Mas você pode estar ganhando um pouco mais. Então, assim, vamos fazer aqui um breve resumo, né? Dessa nossa conversa, que está com muita pegada de aula hoje, né? Está muito explicativo, detalhado, é porque realmente falar de finanças, né? É uma coisa que, aí é um dos motivos que as pessoas fogem um pouco, né? Não quero quebrar minha cabeça com isso não, né? Eu acho que é importante pelo menos você ter uma noção básica, né? Porque aí evita prejuízos e dor de cabeça. Então, assim, vamos fazer aqui um checklist e um breve resumo para a gente encaminhar o nosso fechamento para hoje. Vamos lá. Finanças pessoais e finanças da empresa são muito parecidos, o conceito é o mesmo, eu preciso ter um rendimento, pagar ali o que tem para ser pago e ver o que é que sobra. A linha de raciocínio é a mesma. Em cima disso, você vai analisar quanto você tem, né? De disponível e quanto você vai gastar baseado no que você tem lá. Podemos inverter essa regra, né? Agora eu vou controlar os gastos e as despesas, né? Tem muito momento aí que você corta despesa e custo. E aí sobrou algo, vou fazer o que com isso? Vou deixar aqui aplicado para uma emergência, ou vou aplicar e reinvestir, vou fazer uma reforma na empresa, vou comprar um carro novo, vou, enfim, reformar minha casa ou o prédio da empresa. Ok, gente. Então, isso aí é o básico. Por que eu estou chamando de básico? Porque cabe aprofundamento, ok? Todo o assunto, todo o tema, ele requer mais estudos, aprofundamentos. Aqui a gente está instigando vocês, a gente está aqui provocando vocês a olhar com mais atenção, se dedicar um pouco a essa área chamada finanças. Ok. Hoje nós temos aqui, para finalizar, o Clube do Livro, né? Estou trazendo o Clube do Livro hoje para cá, para o podcast. E tem dica de livro e tem dica tripla, né? Eu trouxe 3 livros sobre o assunto. E aí são para estágios diferentes, certo? O primeiro que eu quero apresentar para vocês é esse aqui, O Homem Mais Rico da Babilônia. Esse livro é um clássico. Ele foi lançado em 1920 e os conceitos que tem nesse livro, eles são aplicados nos dias de hoje, para vocês terem uma ideia. Então, é uma história na Babilônia antiga, né, de uma pessoa que praticamente ele desenvolvia todos os conceitos
imaginários já naquela época para as finanças. Era uma pessoa que ganhava pouco, mas conseguia se manter com pouco que ganhava, né? Era equilibrado, era disciplinado, fazia planejamento e aí o dinheiro pouco que ele ganhava dava para ele pagar as suas despesas, a sua manutenção e ainda sobrava. Vocês concordam comigo que sobrar R$10 já é uma sobra? Mas R$10 multiplicado por 7 dias da semana, multiplicado pelas 4 semanas do mês, multiplicado por um semestre, multiplicado por um ano. E se eu puder economizar R$30, se eu puder economizar 50? E assim vai. Então, primeira dica de hoje, do Clube do Livro aqui do podcast, O Homem Mais Rico da Babilônia. Recomendo, já li mais de uma vez. Segunda dica de livros, A Psicologia Financeira. Aqui já tem uma pegada associando as finanças ao nosso psicológico, a questões pessoais. E tem tudo a ver, gente. Se eu sou uma pessoa disciplinada, se eu sou uma pessoa equilibrada emocionalmente, existe uma forte tendência que eu seja equilibrado nas finanças também. O contrário também existe, né? Então, assim, agir por emoção, né? Não fazer planejamento, ser influenciado, né? Em algumas situações. Então, recomendo, é uma leitura muito gostosa. A princípio, se você olhar aqui, o que é que psicologia tem a ver com finanças, mas recomendo também. Também já li o livro e excelente. E por último, aí vem um tema polêmico aqui. Falar a verdade para vocês, eu comprei esse livro porque eu olhei o título e me chamou a atenção e eu disse, eu preciso comprar esse livro, porque, veja só o nome do livro, Morra Sem Nada. Morra Sem Nada é o título do livro. E eu digo, caramba, que negócio é esse? Morrer sem nada? Será que a gente vai morrer pedindo esmola, né? Vai morrer aí numa pior? Só que não é isso o conceito do livro. Resumindo, você deve usufruir o que você tem durante a sua vida. O que é que vai representar para você você morrer riquíssimo e passei pela vida e não aproveitei os recursos, né, que eu poderia estar gastando ali com o meu bem-estar, com a minha família, né, enfim. Claro que não é para você, lá no fim da vida, não ter nada, né? Isso aqui é um equilíbrio. Então, as 3 dicas de livros de hoje do nosso Clube do Livro. Pessoal, estamos finalizando esse episódio para hoje, né? Que a gente escolheu o tema finanças. Espero que vocês tenham gostado. E aqui destacar mais uma vez para a gente finalizar os nossos apoiadores. Sem eles a gente não estaria aqui com esse projeto. Astecom Contabilidade, Top Peças e Serviços, Rede Pop, Pet Center, Casa e Luz, Irã Veículos, Starret Express, Caicó Brindes, Casa das Motosserras, Graf e Brindes, Casa dos Parafusos, Flanenberg Produtos Têxteis, Fernandes Advocacia e Suporte Soluções em TI. Forte abraço, fique com Deus e até o próximo Gestão Sem Rodeios.